Olá, meus amigos e minhas amigas, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Meu nome é Miguel e eu tenho uma boa palavra para a sua vida, para o seu ministério. Vamos ir direto ao assunto. Vamos ministrar em Gênesis 4:2 na parte B. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Vamos aprender algo com Caim e com Abel. Em primeiro lugar, Caim quis oferecer um culto a Deus sem pertencer a ele. 1 João 3,12 diz que Caim era do maligno e matou o seu irmão. E por que matou o seu irmão? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então preste atenção que as próprias obras de Caim não lhe chamavam a atenção, mas as obras de Abel lhe chamavam a atenção. Tudo aquilo que Caim produzia não lhe trazia prazer nem satisfação, mas tudo aquilo que Abel produzia trazia prazer e satisfação a Caim. É por isso que eu creio que está escrito em Eclesiastes 4:4 que todo trabalho e toda destreza em obras atrai ao homem a inveja do seu próximo. Diz uma escritora renomada que a inveja não é um sentimento. A inveja é um demônio que provoca um sentimento. Está relatado em Provérbios 27:4. Cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem parará perante a inveja? A pessoa que tem inveja é uma pessoa podre espiritualmente. É só você conferir isso em Provérbios 14:30, que o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então eu repito, uma pessoa que tem inveja, ela é podre espiritualmente. Nós não conseguimos ficar muito tempo perto de uma pessoa que tem inveja, porque ela é carregada. E ela carrega todo o ambiente, toda a atmosfera. Foi isso que aconteceu com Daniel, capítulo 6, versículo 3. Os príncipes e os presidentes que estavam conspirando contra a vida de Daniel tinham inveja dele. E o que ele fez? Está em Daniel 6:3. E o mesmo Daniel se distinguiu dos príncipes e dos presidentes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Se distinguiu, se separou. Não caminhou mais com essas pessoas que outrora ele caminhava, porque a atmosfera ela era muito pesada. Então nós aprendemos muito aqui com Caim e com Abel. Quem são os nossos irmãos de fé na igreja realmente? Com quem estamos caminhando? E nós aqui podemos ver que em João 4:23, Deus procura os verdadeiros adoradores. E Caim, ele pensa que pode enganar a Deus. Ele presta uma adoração. Mas todos nós podemos discernir quem é um verdadeiro adorador e quem presta uma adoração. O Senhor está mais interessado em quem somos do que naquilo que nós podemos fazer. Eu deixei até anotado aqui que a verdadeira motivação é mais importante do que a ação. O que adiantou a ação de Caim, sendo que o Senhor conhecia a verdadeira motivação que vinha de dentro dele? Então nós temos que perceber com quem nós temos caminhado. Será que nós temos discernido quem são os Caíns, que muitas das vezes estão caminhando conosco dentro das igrejas, dentro dos ministérios, porque ele era irmão de Abel, mas ele matou Abel. Vamos aprender um pouco mais aqui. Caim se aproxima de Deus da forma errada. Nós sabemos que em Hebreus 9:22 está relatado que para se aproximar de Deus tinha que haver derramamento de sangue, lá na antiguidade. Todos nós sabemos que quando Adão e Eva pecam no paraíso, um animal é morto, ou seja, há derramamento de sangue para a remissão do pecado. E a pele desse animal serve para que eles venham cobrir a nudez deles. Então, quando Caim
oferece um sacrifício a Deus sem o derramamento de sangue, ele está desprezando o caminho do Senhor e criando um novo caminho. Foi uma afronta para o Senhor. Ele está criando um novo caminho pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio conhecimento, pela sua própria inteligência, pelo seu próprio potencial. E aí vai se cumprir Efésios 2:8. Sois salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então entenda uma coisa, nós temos que perceber com quem nós temos caminhado. Abel caminhou um bom tempo da vida com Caim, mas ele caminhou para o precipício. Quantas vezes, quem sabe, não conversaram, não dialogaram? Quantas vezes Abel não falou de seus projetos, seus sonhos? Quantas vezes não falou de como era a sua comunhão com Deus para Caim? Quantas vezes não falou para Caim, olha, Deus se revela dessa forma nessa vida, eu tenho essa intimidade com Ele, Deus tem esses mistérios comigo. Ele era inocente, ele era puro. E Caim, o invejoso, vai o matar. O Senhor atentou para a oferta de Abel. Então aqui, quando Caim percebe que o Senhor atenta para a oferta de Abel, mas não atenta para a sua oferta, o seu semblante se descai e ele fica irado. É a maldita comparação. Vou te dar um exemplo disso. Se você for em Gênesis capítulo 30, versículo 1, está relatado: vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó, dai-me filhos, se não morro. Agora, por que Raquel teve inveja de sua irmã? Em primeiro lugar, porque ela tentou, ela olhou, ela prestou atenção que a sua irmã estava produzindo, estava gerando filhos, estava feliz, estava estabelecida, estava honrada por Deus. E então ela prestou atenção nisso, ela comparou, aí a inveja tomou conta do coração dela. Aí a inveja passou a fazer parte do coração dela. É a maldita comparação. Ele prestou atenção que Deus atentou para o seu irmão, mas para a obra dele não. E surge a inveja. Ele poderia muito bem pensar, meditar e dizer, poxa vida, eu fui reprovado por Deus, meu irmão, ele foi honrado. Poxa, acho que eu vou me espelhar no meu irmão, eu vou me aproximar dele e eu vou pedir para ele me trazer alguns ensinamentos, eu vou pedir para ele trazer algumas experiências, eu preciso crescer e ele está acima de mim, ele está a um nível, um patamar, ele é mais maduro. Poxa vida, ele agradou o Senhor, ele agradou a Deus, então eu vou me aproximar dele. Não. Ao invés disso, ele preferiu matar o seu irmão. Ao invés disso, ele preferiu exterminar o seu irmão, tirar o seu irmão de cena. Isso tem acontecido muito dentro das igrejas. Há muitos Caíns eliminando Abéis, matando Abéis espiritualmente. Vamos aprender mais um pouco aqui. O problema de Caim era a inveja. Porém, ele achava que o seu problema era o seu irmão. Isso acontece muitas das vezes conosco. Nós achamos que o nosso problema é o outro. As virtudes do outro nos afligem muito mais do que as nossas próprias fraquezas. O sucesso do outro nos atormenta muito mais do que os nossos próprios fracassos. O sucesso do outro nos alegra. Aliás, a eliminação do outro nos alegra muito mais do que as nossas próprias vitórias. Nós temos que refletir sobre isso. Ele odiou o seu irmão por ter praticado o bem e não o mal. Odiou o seu irmão não pela sua virtude, aliás, e não pelo seu erro. E nós temos que entender algo aqui. Antes de Deus aceitar a nossa oferta, nós temos que ter uma vida aceitável.
Antes de eu entregar a minha oferta no altar, eu tenho que ter uma vida entranhada com os irmãos. Se nós formos em Mateus 5, 23 e 24, Cristo deixou escrito que se eu for trazer a minha oferta no altar e me lembrar que eu tenho que me reconciliar com o meu irmão, porque eu tenho mágoa, ressentimento, nódoa, eu tenho primeiro lá reconciliar com ele, depois vir entregar a minha oferta, porque senão o Senhor não aceita a minha oferta. Nós vemos aqui também que Deus exorta Caim a não pecar. E também confronta ele depois de pecar. No versículo 6 ele confronta ele para não pecar. Por que tirastes e por que descaiu o seu semblante? Uma exortação para ele não pecar. Versículo 10. Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim sobre a terra. Exortação depois que ele pecou. E o que Caim fez? Ele preferiu virar as costas para Deus do que virar as costas para o pecado. Ele era muito orgulhoso, ele era muito vaidoso, ele era realmente, como diz ali em 1 João que eu narrei, capítulo 3, versículo 2, ele era do maligno, ele era a semente do mal, ele era um vaso de desonra. Então ele prefere virar as costas para Deus e não para o pecado. Ele era irreconciliável. A Bíblia nos relata em Provérbios 4:13, pega-te a correção e não a largues, guarda porque ela é a tua vida. Mas ele preferiu muito mais se apegar ao mal, se apegar às coisas ruins, ser realmente maligno, irreconciliável. E nós vemos também que depois ele quer dar um showzinho, uma encenação, porque aqui ele fala ainda, é tamanho o meu castigo que não posso suportá-lo, lá no versículo 13. Então, ao invés de se arrepender e dizer, Senhor, me perdoa, eu estou com o coração quebrantado, contrito aqui, eu estou com vergonha, eu não sei se eu vou conseguir alcançar teu perdão, que tamanho foi a minha iniquidade, eu matei o meu irmão, tenho sangue nas minhas mãos. Senhor, me perdoa, eu estou errado, eu devia ter admirado ele, me espelhado nele, me ajuntado a ele, aprendido com ele, mas eu eliminei meu irmão e agora, e chorado. Deus ia perdoar ele. Mas ao invés disso, o que ele fez? Se entregou em sentimentos de autocomiseração, como fazem muitos irmãos Caíns. O Senhor está me perseguindo, o Senhor está me encurralando, o Senhor é contra mim, o Senhor não me ama, o Senhor me abandonou. Nossa, o Senhor só fica ralhando comigo, o Senhor só fica dando pito, acho que Ele não me ama. Ah, eu sou diferente, Deus não tem promessa na minha vida, eu nasci para sofrer. Fica tendo esse sentimentozinho de autocomiseração, querendo que as pessoas tenham dó e compaixão de você. Mas na verdade você sabe às vezes que tem isso dentro de você, que esse sentimento estranho está dentro de você e você não quer tirar de você. Ele poderia ter dito, verdade, Senhor, eu tive inveja do meu irmão. É um sentimento estranho, mas eu queria ser liberto da inveja. Se tem como o Senhor me perdoar, me perdoe, me restaure. Eu estou arrependido. Faz de mim mais convencedor. Faz de mim uma bênção nas suas mãos. Deus teria o aceito. Que essa mensagem venha fazer guarida em nossos corações. Deus tem nos observado. Com quem você tem caminhado na sua igreja, no seu ministério? Será que de repente você não tem caminhado com um Caim? Você tem contado seus sonhos, seus projetos para quem? Para o irmão verdadeiro, uma irmã verdadeira ou um Caim? Tem Caim na sua vida? Cuidado! De repente ele está te levando para o abismo e você não percebeu. Mas que essa mensagem traga despertamento espiritual. Fique com essa mensagem, que Deus abençoe cada um de vocês, inunde de bênção, que as bênçãos do Senhor alcance todos vocês, que Deus traga multiplicação, renovo, alegria e paz. Fiquem com Deus.